Quantas pessoas que desejam um contato com seu ente querido desencarnado? Saiba você que esse contato é muito frequente mesmo que você não se lembre. Eu vou mostrar aqui para você nesse vídeo 3 sinais de que o seu ente querido se comunicou com você. Então a partir de agora você vai prestar bem atenção nisso, porque sempre que acontecer você vai ter certeza então que o seu ente querido esteve aí próximo de você e se comunicou. Fala meus amigos, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral, muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. Então hoje nós vamos falar sobre esse contato com o nosso ente querido desencarnado, esse contato que muitas vezes nós não nos lembramos. Pessoal, estou gravando aqui de madrugada, tem um gatinho miando em alguma casa aqui de algum vizinho e tem uns 2 cachorros latindo muito por conta disso. Então se vocês ouvirem aí algum som de algum gatinho, algum cachorro, por favor me perdoem, mas é o momento que eu tenho para gravar esse vídeo, tá bom? Não tem problema nenhum, né? São os animais, são os nossos irmãos menores, nós somos os irmãos maiores deles e obviamente que eles não têm controle sobre isso, então me perdoe se vocês ouvirem aí, tá bom? E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você vai estar ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. Pessoal, só um recadinho bem rápido, eu estou começando um novo projeto aqui no YouTube, um novo canal, o nome dele é Mapa Mental, o link está na descrição, vai ter muito vídeo bacana lá, então se você quiser dar uma força ao canal e já ir se inscrevendo lá, eu vou ficar muito agradecido. Então, pessoal, vamos falar dessa comunicação com o nosso ente querido. Bom, pessoal, então se você chegou ao canal agora, se você não tem muitos conhecimentos ainda sobre o espiritismo, sobre a codificação do Allan Kardec, deixa eu só te explicar bem rapidinho. A comunicação com os espíritos, ela ocorre através da mediunidade. Todas as pessoas são médiuns, Kardec nos ensinou isso. Algumas pessoas são em maior grau, outras pessoas têm essa mediunidade em um grau menor. As pessoas que têm um grau maior são os médiuns propriamente ditos, são aquelas pessoas que têm muita facilidade em ver o plano espiritual, em ouvir o plano espiritual e em sentir o plano espiritual. As outras pessoas, a grande maioria, não tem essa mediunidade operante, porém, elas também sofrem a influência do plano espiritual, porque todas as pessoas são influenciadas pelos espíritos, podem ser influenciadas pelos mentores, pelos espíritos de luz, ou podem ser influenciadas pelos obsessores, pelos espíritos inferiores. Tudo isso vai depender do nosso padrão de pensamento, porque o semelhante atrai o semelhante. Há alguns vídeos aqui no canal sobre isso, e eu vou deixar alguns links aqui na descrição para vocês irem assistindo os vídeos e irem se inteirando sobre esses temas, esses assuntos. Mas então, mesmo você que não tem essa mediunidade operante, você é influenciado pelo plano espiritual. E muitas vezes o seu ente querido, ele vem até você, ele vem até a sua casa, ele passa um tempo ao seu lado e ele se comunica sim com você. Ele pode te influenciar, ele pode te dar alguma intuição, enfim, ou ele pode vir simplesmente para matar a saudade e muitas vezes você o abraça, mas você não se lembra. Isso pode acontecer durante o período noturno, né, quando você está dormindo, ou mesmo durante o dia, se você estiver dormindo, enfim, em um desdobramento nós já vamos falar sobre isso, porque esse é um dos sinais. E muitas pessoas desejam muito uma psicografia do seu ente querido. E eu me sinto muito comovido aqui no canal quando as pessoas me pedem uma psicografia do seu ente querido. As pessoas colocam nos comentários o nome, a data de nascimento e se mostram algumas até desesperadas em busca disso. E eu fico muito comovido por não poder ajudar as pessoas nesse sentido, porque Chico Xavier, ele já nos alertou de que o telefone toca sempre de lá para cá. Ou seja, se você estiver
em busca de uma psicografia e você encontrar uma pessoa que diz: eu faço, me fala de quem que você quer a mensagem que eu vou fazer agora. Geralmente você vai ser enganado se isso acontecer. Há um vídeo aqui no canal também onde eu digo a maneira correta de conseguir uma psicografia, eu vou deixar o link também na descrição. Felizmente isso acontece até pela internet. Eu faço parte de vários grupos espíritas no Facebook e geralmente eu vejo pessoas oferecendo psicografia, e aí os irmãos estão desesperados, acabam se interessando, aí essa pessoa que oferece pede para ser chamada no privado, e aí a pessoa que quer a psicografia passa aquele monte de informação, nome, data de nascimento, enfim. Aí a pessoa que ofereceu diz que vai mandar por WhatsApp, mas aí a pessoa tem que depositar uma quantia em dinheiro, enfim. É muito triste que esse tipo de coisa aconteça, mas infelizmente acontece. Se isso acontecer com você, você vai estar sendo enganado. Infelizmente isso acontece até em alguns centros espíritas. Há pessoas que vão atrás de uma psicografia lá e são praticamente interrogadas. E há centros espíritas até que pedem uma cópia do atestado de óbito da pessoa. Isso é um prato cheio para a fraude. Então, pessoal, você que está procurando uma psicografia, me perdoem por não poder ajudá-los quando vocês me pedem a psicografia aqui nos comentários. Não é questão de não querer ajudar. Se fosse possível, eu faria com o maior prazer do mundo, mas o telefone toca de lá para cá, você vai receber uma psicografia, se for o caso, lá em um centro espírita. Ah, mas eu não frequento centro espírita nenhum, então eu nunca vou receber. Se você tiver que receber, se for do seu merecimento e do merecimento do seu ente querido, você vai ser levado até um centro espírita pela espiritualidade. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Bom, mas então vamos aqui ao real tema do nosso vídeo, os sinais de que seu ente querido se comunicou com você, sinais da espiritualidade, né? E eu separei 3 aqui. Há outros, então eu vou fazer outros vídeos com esse tema, mas por hora eu separei 3 aqui que eu acho que são muito evidentes e acontecem o tempo todo. O primeiro são os sonhos com seu ente querido. Muitas vezes nós sonhamos com os nossos entes queridos e são sonhos tão bons e depois a gente acorda e a gente imagina que foi apenas um sonho, apenas uma ilusão. Na verdade não foi, na verdade você se encontrou com seu ente querido. Óbvio que algumas pessoas têm sonhos ruins com os entes queridos desencarnados. Geralmente aí são os obsessores. O que acontece, pessoal? Toda vez que nós dormimos, o nosso espírito ele goza de uma certa liberdade. Não uma liberdade total, porque quando o espírito se liberta totalmente do corpo, nós desencarnamos. Mas toda vez que nós dormimos, nós saímos do nosso corpo físico, nós deixamos o nosso corpo físico, nos mantemos ainda ligados a ele, óbvio, mas nós saímos e vamos ter várias experiências no plano espiritual. E nós nos encontramos sim com os nossos entes queridos nesse momento. Às vezes, isso nos vem através de lembranças muito vagas, né? Como se fosse simplesmente um sonho. Às vezes são imagens muito desconexas, mas isso ocorre porque quando nós estamos acordados, nós estamos 100% influenciados pela matéria, né? Algumas pessoas não 100%, porque muitas pessoas já se preocupam com a sua volta ao plano espiritual, mas nós somos muito influenciados pela matéria, então esses encontros com os nossos entes queridos ficam um pouco embaçados, digamos assim, mas nós nos encontramos com eles com muita frequência durante o nosso sono. Às vezes, então, nós sonhamos com os nossos entes queridos e não são sonhos muito bons. Geralmente aí são os obsessores passando pelos nossos entes queridos. Para vocês terem uma ideia, existe uma colônia espiritual e o nome dela é Lar da Bênção, que é uma colônia espiritual. Tem um vídeo aqui no canal também, eu vou deixar então os links, né? Todos os links aqui na descrição. Mas quando nós desencarnamos, nós somos resgatados e vamos para uma colônia espiritual. Óbvio que a maioria de nós vai passar um tempo pelo umbral para começar a expiar alguns erros, né? A resgatar alguns erros aqui da nossa reencarnação, mas quando nós somos resgatados, nós vamos então a uma colônia espiritual, e existe uma colônia espiritual que se chama Lar da Bênção, que é uma colônia espiritual para crianças.
quando a criança desencarna aqui no Brasil, ela é resgatada até essa colônia. E olha que coisa, as mães dessas crianças, as mães estão aqui reencarnadas, durante o sono, elas são levadas até lá pelos mentores para que elas se encontrem com seus filhos e para que eles consigam então se adaptar de uma maneira mais rápida à vida na colônia. Porque é óbvio que a criança, quando fica sem os pais, ela sente muita falta. Então a mãe é levada durante o sono para ter esse contato com seu filho que desencarnou. Então, pessoal, o sonho, na maioria das vezes, ele é um sinal muito claro que o seu ente querido se comunicou com você. Eu conheço alguns casos, por exemplo, de filhos que sonham com o pai. Tem um caso de uma filha que sonhou com o pai entrava no quarto, ela acordava, sentava na cama, os dois se abraçavam, conversavam, e no outro dia ela acordou muito bem, porém pensando também que era um mero sonho. Isso foi um encontro, olha só que bonito, e ela teve então esse merecimento de lembrar desse encontro. Eu conheço um caso também de um garotinho que desencarnou, se não me engano, aos 8 anos, 7 ou 8 anos, e o pai dele, obviamente desesperado, e um dia ele sonhou com o filho também mais ou menos da mesma forma. Ele estava deitado, dormindo, e aí ele sonhou que o filho entrava no quarto, os dois conversavam, o filho acalmava ele, dizendo que estava bem, e depois, no outro dia, esse pai acordou muito feliz com aquilo, e esse pai teve a real noção de que aquilo foi um encontro. Então, os encontros através dos sonhos são muito frequentes. Então, quando você sonha com seu ente querido, um sonho bom, um encontro, uma conversa, pode ter certeza que é um sinal que ele se comunicou com você. E o segundo sinal que eu separei aqui, pessoal, é a lembrança insistente do seu ente querido. É óbvio que quando um ente querido desencarna, a gente sempre vai lembrar dele, a saudade vai existir 24 horas por dia, mas às vezes nós temos os nossos afazeres e muitas vezes então nós estamos concentrados em alguma outra coisa e de repente seu ente querido lhe vem na sua cabeça, na sua memória. Geralmente, pessoal, é porque ele está aí perto de você. Quando você se lembra dele do nada é porque ele está perto de você. E quando isso te traz uma sensação boa, aí você pode ter certeza que é ele mesmo. Por quê? Pode haver algum obsessor do seu lado se passando por ele, e aí talvez você não vai ter essa sensação boa. No livro Violetas na Janela, se não me engano, eu não lembro se é Violetas na Janela ou A Casa do Escritor. O espírito Patrícia nos conta que em uma visita que ela fez aos pais, ela desencarnou aos 19 anos, então ela viu a mãe sentada na sala, a mãe estava reencarnada, ela viu a mãe sentada na sala e um espírito, um obsessor, ao lado da mãe, e ele estava influenciando a mãe a ter pensamentos ruins em relação à filha, que a filha estava sofrendo, que a filha estava vagando, enfim. Então esse tipo de coisa pode acontecer, mas quando essa lembrança do seu ente querido lhe traz uma sensação boa, uma sensação de paz, você começa a lembrar dele com muito amor, pode ter certeza que ele está aí perto de você, ou pelo menos ele esteve, já pode ter retornado ao plano espiritual, mas aquela energia boa permaneceu aí próximo de você. O terceiro sinal, pessoal, é uma boa intuição e bons sentimentos. Acontece que quando nós começamos a exercitar a nossa reforma íntima, nós começamos a repelir os obsessores e atrair os mentores espirituais, os espíritos de luz. O que é reforma íntima? É a gente fazer aquilo que Cristo nos ensinou, orai e vigiai. Nós precisamos recorrer à oração, à prece diariamente, mas nós precisamos também vigiar os nossos pensamentos, as nossas palavras, as nossas atitudes, mas principalmente os nossos pensamentos, porque é através dele que nós vamos atrair os espíritos inferiores ou que nós vamos atrair os espíritos superiores, porque o semelhante se atrai. Então, se você tem muitos sentimentos de raiva, de ódio, de inveja, de vingança, então você vai atrair os espíritos que pensam da mesma maneira.
Agora, se você tem bons pensamentos, se você tenta perdoar as suas ofensas, se você tenta entender aquele irmão que você julga estar equivocado, você começa a atrair os mentores espirituais. E nessas visitas dos mentores, o seu ente querido pode vir também. E o seu ente querido pode lhe dar uma boa intuição, uma intuição bacana. Ele pode colocar em você bons pensamentos. Eles podem lhe influenciar de tal maneira que você vai ter bons pensamentos e bons sentimentos. Toda vez que você do nada sentir uma sensação boa, uma sensação agradável, você ter bons sentimentos, você ter uma boa intuição, você pode ter certeza que você teve ali a visita de um espírito de luz, ou você pode ter tido a visita daquele seu ente querido que desencarnou. E pessoal, não se desesperem tanto pela partida de um ente querido. Nossa, eu sei que falar é muito fácil, eu sei disso, mas nós temos que transformar a nossa dor em saudade. A saudade sempre vai existir, isso é um fato. Seu ente querido desencarnou, então enquanto durar a sua jornada, a sua reencarnação aqui pelo planeta Terra, a saudade sempre vai existir. E a saudade fere também, nós sabemos disso. Chico Xavier nos disse que a saudade é uma dor que fere nos dois mundos, né? Porque os nossos entes queridos lá também sentem saudade. Mas que seja então uma saudade sem tanta dor, sem tanto sofrimento. Porque tudo que você pensa em relação ao seu ente querido chega até ele. Então se você tem pensamentos de muita dor, de muito sofrimento, de muita revolta, aqueles pensamentos perguntando por que você se foi, eu quero que você volte, tudo isso vai chegar até seu ente querido desencarnado. E como você acha que ele vai ficar lá recebendo tantos pensamentos de dor, de tristeza e de sofrimento? Ele vai ficar muito mal, isso vai atrapalhar na readaptação dele, nessa volta ao plano espiritual, isso vai impedir que ele evolua espiritualmente. Então nós temos que exercitar isso, transformar a dor em saudade. Eu sei que é difícil, pessoal, eu sei que é muito difícil, mas nós temos que exercitar isso. Nós temos que começar a pensar nos nossos entes queridos desencarnados com muito amor, com muita gratidão a Deus por ter nos unido aqui nessa reencarnação. Nós temos que orar falando a eles que nós desejamos que eles estejam felizes, que eles estejam bem, estejam plenos, que eles estejam se desenvolvendo espiritualmente, e dizendo a eles que nós também vamos tentar ficar bem aqui enquanto durar então essa nossa caminhada aqui pelo planeta Terra. E o reencontro um dia irá acontecer, mas esse reencontro só acontece no momento certo. Qual é o momento certo? Nós não sabemos. Quem sabe é a espiritualidade, mas no momento certo esse reencontro vai acontecer, beijos e abraços serão dados novamente, e esse período de ausência não vai parecer mais do que um instante na eternidade. Não é essa eternidade que nós aprendemos nas religiões, de ficar lá sem fazer nada, não. O amor, ele é eterno, nós sabemos disso, e nós somos espíritos eternos também. Nós, ora estamos lá no plano espiritual, ora nós estamos aqui no plano material, e assim nós vamos evoluindo. Então, que a certeza do reencontro seja a chama que aqueça o seu coração todos os dias da sua reencarnação. E não se preocupem se quando vocês desencarnarem, seu ente querido já vai estar reencarnado. Não se preocupe com isso. O tempo no plano espiritual não é medido da mesma maneira que nós fazemos aqui no plano material. Não é da mesma forma. Longos 100 anos aqui para nós, lá no plano espiritual é um instante. Então não se preocupe com isso. Apenas tenha em mente, tenha fé que o reencontro irá acontecer no momento certo. Eu queria agradecer você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito, se você deixou o seu joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja.